Bom, pessoal do terceiro, beleza? Tudo bem? Agora está na hora da gente voltar para as nossas aulas de matemática, portanto eu peço que vocês sigam pelo material. Na frente 3, agora é a vez do módulo 4, a gente vai falar sobre as funções trigonométricas no triângulo retângulo. Olha só, quando você chega no terceiro ano, já é assim, a quarta ou quinta vez que você está trabalhando com esse conteúdo. A ideia aqui é você dominar as relações de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, levando em consideração toda aquela história de que quem vai decidir se o cateto é oposto ou adjacente é o ângulo que você está tomando como referência. Por falar em ângulo, existem ângulos notáveis, né? O ângulo de 30, de 45 e de 60 são ângulos cujo seno, cosseno e a tangente vocês devem ter memorizado. Tem um lancezinho aí da tabela na hora de construção que o próprio exercício da apostila pede para você poder completar. Eu tenho uma dica para poder relembrar com vocês, porque isso a gente já viu lá no primeiro ano. Mas a questão é assim, você tem que saber que num triângulo retângulo, dividir o cateto oposto pela hipotenusa você acha o seno, o adjacente pela hipotenusa você acha o cosseno e o oposto pela adjacente você acha o tangente. Só que normalmente, os exercícios que estão mais no nível de vocês do terceiro ano, eles não vão perguntar quanto é o seno do ângulo, quanto é o cosseno ou a tangente de qualquer ângulo dentro de um triângulo retângulo. Vai existir a informação do ângulo e você vai usar essa informação para descobrir medidas do triângulo. Ou seja, você vai pegar essas medidas de ângulo, medidas que são fixas, né? Todo ângulo tem seno, cosseno e tangente fixos. Se forem ângulos diferentes do de 30, de 45 e 60 graus, o exercício acaba te fornecendo os valores que você vai precisar usar. Mas a questão é que você vai usar para poder descobrir medidas do triângulo. E para isso você tem que dominar alguns valores, obviamente, além de dominar essas razões. Como eu disse no começo, chega no terceiro ano, isso aqui já está mais do que visto e revisto. Agora é a vez da gente poder, inclusive, confirmar isso através de alguns exercícios. E olha só, por falar em exercício, eu achei que são poucos exercícios dessa parte aqui. Recomendo muito vocês pegarem a parte de tarefa de vocês, o caderno tarefa, nesse módulo aqui, para poder fazer o quanto exercício vocês conseguirem. Lembra que, apesar de tudo que está acontecendo, esse ano é um ano decisivo para vocês. A gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente, lá em termos de provas e vestibulares, mas a gente vai trabalhar acreditando que lá no final do ano vocês vão fazer o Enem, vão fazer os vestibulares de maneira normal, beleza? Atenção aqui, na página 75 você vai encontrar já o primeiro exercício. Esse aqui é um exercício de arco notável. Na verdade não é um exercício, né? É só uma recordação para você poder definir aí e decorar seno, cosseno e tangente do 30, do 45 e dos 60 graus. Eu recomendo você lembrar daquela situação de que você vai fazer assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí, para seno e cosseno dos três ângulos, 1, 2, 3, 3, 2, 1, você vai colocar raiz em quem não é 1, e depois você vai dividir todo mundo por 2, ó. Aí você já tem prontos seno, cosseno de 30, 45 e 60. A questão é que, para tangente, ou você decora que é 3, 1, 3, raiz de quem não é 1, e sobre 3 aqui só no 30, ou você divide seno por cosseno também, que você encontra tangente. Visto isso, pessoal, você tem aqui seno, cosseno e tangente dos principais ângulos para poder usar. E por falar em usar, vai para o exercício número 2 aí. Se quiser pausar o vídeo para ler o enunciado e ficar por dentro da questão, depois você volta para a resolução. E a resolução é o seguinte, tem um prédio, nesse ponto aqui, a 1,60 m do chão, tem um aparelho que mede questão de angulação, ângulo de visão. Naquele ponto que fica a 80 raiz de 3 metros da base do prédio, o ângulo de visão é de 30 graus. E dado tudo isso, ele quer saber a altura do prédio. O que é o lance? Nessa relação aqui, ó, de 80 raiz de 3 em relação ao ângulo de 30 graus, isso aqui é um cateto adjacente, tá vendo? E eu coloquei aqui o X para não atrapalhar demais o desenho, mas você pode pegar e colocar o X aqui, ó. Só que tem um detalhe, descobrir esse X em relação ao ângulo de 30 graus, ó, é descobrir o cateto oposto do de 30 graus. A gente vai descobrir um pedaço da altura do prédio, depois a gente tem que somar esse 1,60 para dar a resposta. Mas olha só, tangente não usa hipotenusa, dá uma olhada nas relações.
Seno, hipotenusa, cosseno, hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo aqui, ó, não foi fornecida e o exercício nem quer saber quanto vale. Eu vou relacionar cateto oposto do de 30 com o adjacente do 30, então é tangente. Tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto mede x, o adjacente 80 raiz de 3. Aí isso que eu estava falando, tangente de 30, o exercício não deu. Você tem que saber. Raiz de 3 sobre 3. Na hora de multiplicar cruzado, 80 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 240. Sobre 3 vai passar dividindo. Esse x aqui dá 80, mas lembra que a gente tem que somar 1,60, a altura do prédio, 81 metros e 60 centímetros, letra B. Beleza? Bom, passa para o exercício número 3, pausa o vídeo, lê o enunciado. Você vai fazer o seguinte. Isso é uma situação de que uma embarcação, quando ela está no ponto A, ela enxerga o ponto P que está aqui em cima sob o ângulo de alfa. Depois, quando ela vai de A para B, o ângulo que ela enxerga, o ponto P, é um ângulo que vale 2 alfa. Aí o exercício está perguntando, nessa reta aqui, ó, qual vai ser a menor distância que ele consegue chegar em relação a esse ponto P, mas sempre nessa reta. Aí o exercício fala para você considerar que de A para B ele andou dos 2.000 metros e que o alfa vale 30 graus. Espera aí um pouquinho. Se o alfa vale 30 graus, é porque aqui vai valer 60, é 2 alfa. Dá uma olhada no desenho de vocês aí. Alfa, 2 alfa, alfa valendo 30, então lá vale 60. Aí tem um grande detalhe aqui que é um exercício um pouco complexo em relação ao que está pedindo. Ele não está pedindo só a questão do triângulo retângulo. Vem cá. Esse ângulo de 60 graus que está aqui, ó, em relação ao triângulo ABP, nesse ponto aqui ele é um ângulo externo. E o ângulo externo é sempre a soma dos dois não adjacentes. Aí o que acontece? Se por causa do ângulo externo aqui vale 60, aqui vale 30, é certeza, galera, que aqui também vale 30. Então é assim, sempre o ângulo externo ele tem que ser a soma dos dois não adjacentes internos do triângulo. E aí qual que é o lance de descobrir que ali vale 30? É que o triângulo ABP, porque aqui é 30, lá também é 30, dois ângulos congruentes, isso garante que o triângulo ABP é um triângulo isósceles. E que se aqui é 2.000, aqui também vai ser. Agora, até para ficar mais fácil de enxergar, quando ele pede a menor distância, gente, menor distância é sempre formando 90 graus. Aí você acaba desse lado aqui formando um triângulo, cuja hipotenusa vale 2.000, o ângulo aqui é de 60 graus, e ele quer saber esse D aqui, que é cateto oposto. Depois de tudo isso, o exercício ficou até simples, né? Porque cateto oposto e hipotenusa é seno. Mas seno de qual ângulo? Do 60 que está aqui. Seno de 60 é cateto oposto, que vale D, dividido pela hipotenusa, que é 2.000. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Na hora de você multiplicar cruzado e isolar, vai dar 1.000 raiz de 3, que a resposta é a letra B. Beleza? Agora, o exercício número 4, ele é mais ou menos a mesma coisa, a mesma ideia, que você tem que preparar o exercício primeiro para depois começar a resolver as questões. Falando que é o seguinte, isso aqui vai ser a rota pré-determinada de um helicóptero que vai ajudar a polícia a fazer uma ronda, né? Vai fazer uma vigia ali. Pausa o vídeo, lê o enunciado que você vai perceber. Mas no final das contas, ele dá esse ângulo de 120, que aí eu consigo descobrir que internamente aqui é 60. E como ele fala que AC vale 6 km, o que eu tenho do meu triângulo aqui? Ó, esse triângulo ABC é de retângulo em A. Eu tenho em relação aos 60 graus o cateto oposto, que vale 6 km. Esse cateto oposto vale 6 km, o exercício no final das contas vai me pedir a soma dos três, como se fosse o perímetro desse triângulo. Eu vou descobrir quanto que vale o AB, o BC e somar tudo. Para descobrir, por exemplo, o BC, que é a hipotenusa, eu vou usar o seno. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, só que é seno de 60, meu ângulo de referência. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cateto oposto é 6, hipotenusa é BC. Fazendo toda a conta aqui, eu descobri que o BC vale 12 sobre raiz de 3. Mas lembra que não pode ficar assim, você tem que racionalizar. Racionalizando e simplificando, aqui o BC ó, deu 4 raiz de 3. Para poder achar o AB, que é cateto adjacente do ângulo de 60 graus, eu escolhi usar a tangente. Cateto oposto sobre o adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3, o oposto é 6.
o adjacente é AB, multiplicando e isolando deu 6 sobre raiz de 3, fiz a mesma racionalização, descobri que o AB 2 raiz de 3. E como ele quer que soma, eu vou somar 4 raiz de 3 com 2 raiz de 3, dá 6 raiz de 3, mais o terceiro lado ali que é 6, isso aqui a gente não tem como juntar, porque o 6 é racional, o 6 raiz de 3 é irracional, mas olha aí que a resposta está na letra D, ele queria o perímetro do triângulo. Bom, repetindo o que eu disse agora há pouco, são poucos exercícios, isso aqui, se você conseguir o máximo de aplicação, vai ficar o máximo fixado na sua memória. A questão é que isso aqui cai demais em vestibulares, no Enem. Essa é uma parte importantíssima da matemática e da geometria, beleza? Então, assim, não deixa de praticar, beleza? Próximo módulo a gente vai falar sobre outras relações trigonométricas no triângulo. Vamos falar de secante, cotangente, beleza? Até mais.